Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 6 de janeiro, nosso devocional diário está em Marcos, capítulo de número 4. Jesus continua ensinando seus discípulos e ele vai ensinar-lhes muitas coisas por parábolas. Ele dizia na sua doutrina, diz o versículo de número 2. Jesus agora vai começar a ensinar aqueles homens ali por parábolas. Parábolas são ensinos do dia a dia, coisas do cotidiano que aqueles mais simples iriam entender. Jesus ele vai explicar por que estava falando em parábolas lá no versículo número 11. A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Para quê? Vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que ele não se converta e lhes sejam perdoados os pecados. Parece estranho Jesus falar isso. Soa ruim aos ouvidos modernos e talvez daquela época também falar que Jesus não quer que alguns percebam o que ele está dizendo, mas infelizmente é a grande realidade. As parábolas vão trazer à tona aquilo que é simples para os que são simples. Paulo, ele quando vai falar alguma coisa parecida com isso, ele diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. Realmente, somente os espirituais compreendem aquilo que Deus está falando. Então, se vocês têm compreendido aquilo que Jesus está dizendo para você, você é um bem-aventurado. Entregue seu coração para ele, deixe a idolatria, todo o erro, todo engano, deixe de ouvir os falsos profetas e siga somente o Senhor, o nosso Deus. E Jesus ele vai trazer muitas parábolas daquilo que as pessoas vivenciavam em seus dias. Ele vai falar ali sobre ovelhas, sobre candeias, mas vai falar muito também sobre a semeadura. Tanto que a parábola mais famosa de Jesus é a parábola do semeador. Diz o versículo 13 que o semeador saiu a semear. E ali ele lança sementes e elas caem em 4 lugares diferentes. Uma parte cai à beira do caminho, outra cai sob pedregais, outra ela até cresce, mas os espinhos a sufocam, e outras caem em boa terra e ali ela vinga e produz frutos, muitos frutos. E Jesus diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E interessantemente, algumas parábolas nós vamos ver Jesus ou os apóstolos aqui que escreveram os evangelhos trazendo as suas trazendo a Jesus aqui as suas interpretações. É interessante pensarmos que Jesus ele sempre falava com os discípulos ali acerca do que ele estava ensinando. O próprio livro de Marcos aqui vai dizer para nós sobre isso, que ele aos discípulos ele falava tudo. E aqui algumas estão aqui interpretadas para nós e nós não precisamos estar buscando subterfúgios ou invencionices. Simplesmente, quando ele respondeu aos discípulos acerca de algumas parábolas, ele já tem a resposta para nós. E ele vai dizer para nós que quem semeia, semeia a palavra, ou seja, a semente é a palavra que nós estamos levando. As que caem à beira do caminho são aqueles que não entendem a palavra e Satanás rouba dos seus corações. Aquela que cai à beira sob pedregais são aqueles que recebem com prazer a palavra, diz o versículo 16, mas como está sob pedregais, a terra é fofa, não tem raiz profunda, vem a tribulação, a perseguição e logo se escandalizam e deixam. Infelizmente, muitos têm sido assim, têm recebido o evangelho chinfrinho, o evangelho superficial, o evangelho como nós estamos chamando de coaching, onde as pessoas acham que vão ter tudo de bom e do melhor o tempo todo, sem perseguições, somente alegria, e acabam se frustrando, porque as lutas virão, pode ter certeza disso. Outros ainda, as que caíram sobre espinhos, Jesus explica no versículo 19, que elas ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas, ambições de outras coisas entram, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. São aqueles que até recebem a palavra, podem até frequentar a igreja durante dezenas de anos, mas infelizmente ali elas estão enganadas, estão como aqueles crentes lá de Laodiceia, crentes mornos, eles não nem frios nem quentes, são pessoas que infelizmente ouvem o evangelho, mas o evangelho não cria profundidade a ponto deles entenderem que os prazeres dessa terra são nada em virtude daquilo que Deus tem para nós. E por fim, a semente que cai em boa terra, naturalmente, são aqueles que recebem a palavra e começam a frutificar. Eles frutificam, eles dão frutos, muitos frutos, e esses frutos ficam e permanecem. Assim devemos ser todos nós. Queremos todos nós ser pessoas que receberam a semente e somos boa terra recebendo aquilo. Jesus também vai falar mais sobre sementes. Ele fala sobre a parábola da semente, que o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra.
diz o versículo 26, e esse homem dorme, levanta, noite e dia, a semente brota, cresce, não sabendo ele como. Assim acontece com o reino de Deus também. Nós fomos chamados para ser semeadores, levarmos a palavra, mas quando essa semente está crescendo, é só Deus que sabe fazer isso, como Paulo também vai dizer em algum lugar, um planta, outro rega, mas é Deus que dá o crescimento. Falando ainda sobre semente, Jesus vai falar sobre a mostarda. A mostarda é a menor de todas as sementes que há na terra, diz o versículo de 91, e o reino de Deus é semelhante a ela. É interessante que Marcos vai falando aqui acerca do reino de Deus. Nós somos súditos desse reino. O reino de Deus ele está se expandindo, mesmo que as pessoas possam não estar vendo, não estar percebendo, ele vai crescendo. E nós, se quisermos participar desse reino, temos que ter as sementes que estão dando frutos para a glória do nosso Deus. Esse grão que é tão pequeno, ele depois de semeado, ele cresce e se torna, diz o versículo 32, a maior de todas as hortaliças e cria ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Claro que Jesus está falando de uma planta que tinha na sua época, na sua região, a qual aquelas pessoas estavam acostumadas a ser uma semente muito pequena que crescesse. Talvez no Brasil ou outro lugar que você esteja ouvindo aí, na Venezuela, no Chile ou na Argentina, a planta que tem a menor semente e cresça seja outra, mas naquela época era isso, e a ideia é que algo pequeno cresce, se torna algo magistral e maravilhoso. E Jesus aqui no versículo 34 vai dizer, ele falava tudo em parábolas, mas, porém, tudo declarava em particular aos seus discípulos, diz o versículo de número 34. Por fim, nesse capítulo, Marcos acrescenta aqui o dia em que Jesus, depois de ter falado dessas parábolas todas, fala para atravessarem o mar, passarem para o outro lado. O versículo 37 diz que naquele dia levanta-se um grande temporal de vento, as ondas subiam por cima do barco de maneira que já se enchia, e Jesus estava como? Dormindo tranquilamente na popa do barco. E eles estavam ali, foram encomendar a Jesus, mestre, não se dá que pereçamos. Jesus, ele levanta, repreende o vento e fala para o mar, mar, fica quieto. Ele fala, vento, se aquieta também. E houve uma grande bonança. E Jesus olha agora para os discípulos, talvez ainda sonolento ali, dizendo, por que vocês são tão tímidos? Ainda não tendes fé? E ali as pessoas começavam a ficar maravilhadas. Já tinham visto Jesus curando, salvando, já viam Jesus libertando pessoas, expulsando demônios, mas fazer aquilo com a natureza deixou eles mais atônitos ainda, tanto que eles perguntaram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é a Jesus Cristo, aquele que continua trazendo o reino dele a essa terra e está te chamando a fazer parte deste reino e levar a sua mensagem adiante. A mensagem do reino precisa ser pregada. Que Deus abençoe este dia e a paz do Senhor.